Imaginem só, estamos em 1347, uma época de trevas e medo. Navios mercantes, vindos do longínquo Oriente, aportam na Europa. Em seus porões, além de especiarias e sedas, um mal silencioso e terrível, a peste negra. A doença, como um fantasma, se espreita pelos portos e, em um piscar de olhos, toma conta das cidades e campos. A população europeia, sem saber, estava prestes a encarar a fúria da peste negra, a grande praga medieval, também conhecida como peste bubônica. Era uma doença cruel, implacável. Imagine só, pessoas morrendo em poucos dias, apenas alguns dias após os primeiros sintomas. O pânico, como um rastilho de pólvora, se espalhava pelas cidades. Os médicos, sem armas para lutar contra aquele inimigo invisível, se viam de mãos atadas. A morte, antes um espectro distante, se tornava presença constante. Corpos jaziam nas ruas, e o ar carregava o odor fétido da morte. Famílias inteiras, extintas, como uma vela que se apaga. Ninguém escapava da peste negra. Ricos, pobres, nobres, camponeses, todos iguais diante daquela doença implacável. Era o fim de um mundo. A peste negra deixou uma cicatriz profunda na alma humana. Era um flagelo misterioso, implacável, que gerava medo, desespero, uma sensação de impotência que esmagava a alma. A vida cotidiana se transformava em um pesadelo, e a morte, antes temida, se tornava uma realidade inevitável para muitos. As vastas estepes da Ásia Central, um berço improvável para um mal tão terrível. É de lá que a peste negra partiu, carregada por ratos e pulgas. A Yersinia pestis, a bactéria culpada por tanto sofrimento, se escondia em roedores. As pulgas, como fios condutores da morte, levavam a bactéria aos humanos através de suas picadas. As rotas comerciais, antes símbolo de prosperidade, se tornaram estradas da peste. A rota da seda, que ligava a Europa ao Oriente, serviu como principal via de propagação da doença. Navios mercantes, infestados de ratos e pulgas, levaram a peste para os portos do Mediterrâneo. Messina, na Sicília, foi uma das primeiras vítimas. Era o ano de 1347, quando navios genoveses, vindos do Mar Negro, trouxeram a peste. Era o começo do fim. De Messina, a peste se espalhou como fogo em palha seca. Gênova, Veneza, Marselha, nenhuma cidade estava a salvo. Em poucos anos, a peste negra varreu a Europa, França, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Escandinávia, deixando um rastro de morte e desolação por onde passava. Era uma força imparável, que não conhecia fronteiras, que não fazia distinção entre suas vítimas. A peste negra varreu a Europa como um vendaval de destruição. As cidades medievais, com suas ruas estreitas e sujas, se tornaram um banquete para a doença. A falta de saneamento básico e a miséria criavam o ambiente perfeito para a proliferação da peste. A população, fragilizada pela fome e pela pobreza, era um alvo fácil. A morte, antes um evento solene, se tornava algo banal, corriqueiro. Não havia cura, não havia esperança. Estima-se que a peste negra tenha ceifado entre 75 e 200 milhões de vidas na Eurásia, dizimando entre 30% a 60% da população da época. Era como se o mundo estivesse acabando. A sociedade medieval, já combalida por guerras e desigualdades, se viu de joelhos diante daquela tragédia. A peste dilacerou o tecido social e econômico da Europa. A morte em massa esvaziou os campos e as cidades, levando à escassez, fome e caos. O sistema feudal, outrora sólido como uma rocha, começou a ruir diante da fúria da peste negra. A peste negra era uma entidade multiforme, que se manifestava de maneiras distintas, cada qual mais aterradora que a outra. A forma bubônica, a mais frequente, deixava sua marca cruel, inchaços dolorosos,
Os bubões, que se formavam nas virilhas, axilas e pescoço, eram como sinos da morte, anunciando o fim. Já a peste septicêmica corria como um veneno pelas veias, causando febre alta, calafrios, delírios e hemorragias internas, uma morte rápida e agonizante. E então, a peste pneumônica, a face mais cruel da doença. Os pulmões, antes cheios de vida, se transformavam em campos de batalha. Tosse intensa, falta de ar e a expectoração com sangue marcavam os últimos momentos daqueles que a contraíam. A taxa de mortalidade, quase absoluta. Imagine o pavor, os sintomas aparecem, e em questão de horas ou dias, a morte. A falta de conhecimento sobre a doença só amplificava o terror. Era como se a própria morte tivesse vindo ceifar a humanidade. Em meio ao caos, muitos buscavam conforto na fé, vendo na peste um castigo divino. Afinal, o que mais poderia explicar tamanha tragédia? A peste negra não foi apenas uma tragédia humana, ela marcou a história da humanidade para sempre. Cidades inteiras transformadas, com bairros abandonados e igrejas transbordando de cadáveres. Campos se tornaram desertos, a agricultura ruiu, gerando fome e desespero. Mas em meio à tragédia surgiram mudanças profundas. A escassez de mão de obra fortaleceu os trabalhadores sobreviventes, que passaram a exigir melhores condições e salários. As sementes para o fim do feudalismo foram plantadas, alterando para sempre a estrutura social e econômica da Europa. A fé das pessoas foi abalada, a Igreja, incapaz de oferecer respostas ou soluções, perdeu parte de sua autoridade. A própria medicina se viu forçada a evoluir. A necessidade desesperada de entender e combater a peste impulsionou avanços no conhecimento médico e na higiene. Chegamos ao fim da nossa jornada pela peste negra, uma praga que mudou a história da Europa para sempre. Obrigado por nos acompanharem. Não se esqueçam de deixar um comentário, se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo. Até a próxima!